Por que é difícil lidar com filho ou filha adolescente? Hoje eu vou te contar as mudanças que acontecem na vida de um adolescente, além de mudanças físicas, voz, corpo, o que todo mundo fala. E 5 passos primordiais que funcionam na hora de educar um adolescente e que vão te ajudar a lidar e ajudar o próprio adolescente a passar pelas dificuldades dessa fase. Eu sou a Edna Barbosa, sou pedagoga, escritora, contadora de histórias. Eu crio conteúdos diários sobre o universo da criança, apresentando como de fato o mundo da criança é para os pais e educadores, desconstruindo mitos sobre a infância e ajudando pais a consertarem seus erros enquanto é tempo. Mas antes de começar o vídeo, eu quero te pedir para no final você escrever para mim nos comentários qual parte te chamou mais atenção e que você precisava ouvir para eu saber se esses conteúdos estão mesmo ajudando você. Hoje nós não vamos falar exatamente sobre a infância, mas uma fase que é o reflexo da infância. Primeiro, eu quero começar dizendo que eu gostaria de ter tido essas informações quando eu estava lidando com 3 adolescentes dentro da mesma casa, as minhas filhas. Eu teria evitado alguns problemas, discussões, eu saberia lidar muito melhor com várias situações. Eu confesso. Da mesma forma que eu sempre digo que existe o mundo da criança que a maioria dos pais não conhecem e criam seus filhos de acordo com o que convencionou-se em relação à infância e que farão com que muitas criações fracassem. Também existe uma construção social ou cultural sobre como é a adolescência, como é um adolescente. Aborrecência é a fase da revolta, não pode chegar perto, dentre outras coisas que dizem. E é com esses pensamentos que muitos relacionamentos entre os pais e os próprios adolescentes estão indo por água abaixo. Essas construções, além de te distanciar do seu filho ou da sua filha, fazem com que ele ou que ela se sinta isolado, incompreendido, sem apoio e resulta em conflitos, revoltas e, como sempre, vira um ciclo vicioso. E uma prova disso é: você sabe me responder qual um dos principais medos de um adolescente? Você sabe me dizer quais mudanças estão acontecendo com ele, além de mudanças do corpo? Como você pode servir de alicerce nessa fase em que tudo é tão confuso com mudanças tão repentinas? Imagina se você está passando por essas alterações hormonais, físicas, divisão de mundo, tudo de uma vez e muito rápido. Não entende nada do que está acontecendo, ninguém te fala, nem conversa sobre o que está acontecendo, não tenta te entender, até por conta dessa construção. Imagina você cheio de nós na mente, só vê até o muro. Além do muro, você não consegue ver, é incompreendido. Ao invés de tentarem te ajudar, te julgam, xingam, te excluem. Primeiro passo vai ser você se afastar e procurar um grupo que te entenda, não é assim? Mesmo que te ajude a resolver o problema momentaneamente. Ao mesmo tempo, não é apenas uma fase com aspectos negativos, é uma fase necessária. E a forma que essa fase for conduzida definirá muitas situações no amadurecimento na vida adulta desse adolescente. Assim como na infância, a criança começa a descobrir os movimentos, os movimentos de pinça, aprender a andar, a falar. Na adolescência também é uma fase de descoberta ou uma redescoberta. A fase da adolescência, que antes só entendíamos a partir de 12 anos, muitas vezes, hoje tem começado bem mais cedo, a partir de 9 anos. Alguns casos, até aos 8 anos, já começam as mudanças decorrentes da puberdade. Ainda é nessa época que algumas pesquisas até comprovam que tudo que esse ser viveu, ouvindo, sentindo e vendo até os 12 anos, se torna uma verdade e determina como ele verá o mundo. No que ele acreditará, pelo menos na maioria das coisas. Nessa fase, muitas mudanças biológicas e neurológicas começam a acontecer e essas mudanças se refletem em áreas como o emocional, a área familiar, social e daí vai. Primeiro, como eu já disse, o adolescente não sabe lidar com essas transformações. Da mesma forma que para você é algo novo, para ele é mais novo ainda. O que você aprendeu
como o aborrecimento, na verdade, são mudanças constantes. Cada dia um pouco acontece na vida desse adolescente. No cérebro há uma poda de neurônios, principalmente em relações relacionadas às emoções, ao prazer e uma carga de dopamina, que é o hormônio relacionado ao prazer e à sensação de recompensa, vem em uma quantidade muito maior, fazendo com que esse adolescente busque cada vez mais experiências novas, sensações que tragam ao prazer e à alegria. Por isso, há dias em que esse adolescente está infeliz, chora com facilidade, mas em outros dias o que ele quer é experimentar tudo que vê na frente. É por isso que nessa fase, e isso serve como alerta, o vício acontece com tanta facilidade. Se viciar é muito fácil na adolescência. Na verdade, o vício é mais sobre a sensação de prazer que determinada atividade traz do que a própria atividade. E na adolescência, essa sensação é muito mais intensa. Fique atento. Os problemas se tornam grandes demais. Parece o fim do mundo. E tudo que eles sentem é com muita intensidade. Por exemplo, uma rejeição. Quando se interessam por alguém e não são correspondidos, eles acham que isso é o fim do mundo, que não tem mais saída para eles. Aqui está a necessidade de se mostrar disponível para conversar, para dialogar e de fazer com que esse adolescente saiba disso, saiba que tem um pai e uma mãe presente. No cérebro também, principalmente a região onde se trabalha a impulsividade, o exercício de se conter, pensar nas consequências, alguns chamam de freio inibitório, que é planejar antes de agir, o comportamento. Essa região ainda está sendo formada. Então ele precisa, eu repito, precisa de alguém firme para chamar a consciência de que atitude tal tem consequências tais. E aqui os pais entram e a necessidade de pais firmes desde cedo, inclusive veja o vídeo de terça sobre como permanecer mais firme no dia a dia, porque o processo da adolescência é uma continuação da infância. Então pense nisso. Então, continuando, se estamos falando de pais, consequentemente, estamos falando de relacionamentos familiares. De repente, aquele menino ou menina que só tinha como referenciais, o pai e a mãe, e seguia piamente aquilo que os pais falavam, é inconsciente. Agora eles buscam outros referenciais. Então, ontem, a referência era somente você, papai e mamãe, e agora se torna uma busca intensa por outras referências. Atenção, eles procuram alguém que lhes traga ou lhes fale algo que vá além do que os pais falaram, ou do que os pais trazem. Ao mesmo tempo, eles começam a questionar tudo, não é assim? Há muitos porquês. Ontem, aquele ser sem senso crítico começa a formar o seu senso crítico e questionar tudo. Ele não aceita um simples, o bicho-papão vai te pegar. E algo que eu sempre incentivo pais e mães na infância é justamente falar a verdade. De fato, as consequências dos atos. Se você for a tal lugar, pode se machucar e etc. Tá? Os adolescentes se distanciam da família. E isso não quer dizer que é comum os relacionamentos irem por água abaixo. Eu digo distancia, porque a proximidade em relação à infância é menor, mas eles querem estar pertencidos a algum grupo. Lembra da busca por outras referências? As amizades se tornam muito importantes, estão despontando para as relações sociais, sem o papai e a mamãe juntos, e começam a se perguntar: será que eu vou ser aceito no grupo? É uma necessidade de possuir novos amigos, de fazer parte de um grupo, de se vestir igual àquele grupo, de se parecer com aquele grupo e querem fazer exatamente como aquele grupo faz. Há uma necessidade de similaridade, ou seja, de uniformidade. É tudo igual. Ser igual é atraente para eles, porque isso é um fator de aceitação. Se há uma necessidade de aceitação, não é nem preciso falar que eles passam por uma situação muito grande de medo e que o tempo todo eles precisam aprender a lidar com o medo e também a lidar com as frustrações em relação a perdas, porque o tempo todo eles sentem que estão perdendo ou estão em desvantagem. Há um medo de ser rejeitados pelas pessoas que se apaixonam.
sendo rejeitados pelos pais, que não entendem a situação em que estão vivendo, sendo rejeitados muitas vezes pelos parentes, sendo rejeitados pelos amigos, e muitas vezes eles não sabem lidar com essas perdas, com essa rejeição, e um dos grandes medos que o adolescente tem é esse medo de ser rejeitado. Contudo, ainda há uma grande pressão nos jovens para namorar, e não é à toa que muitas vezes eles se sucumbem numa tristeza muito grande, achando que o mundo lá fora é assustador por causa dessa cobrança. E também há uma cobrança por causa da aparência física, e ainda vem essa busca de referenciais para se estabilizar, se estabelecer como pessoa, e eles começam a se perguntar: quem sou eu? E assim eles vão mudando rapidamente, experimentando. Um dia eles querem ser uma coisa, no outro dia eles querem ser outra, mas isso tudo está de acordo com aquilo que eles estão passando. No corpo do adolescente, muitas mudanças começam a acontecer. Eu comecei falando assim. E essas mudanças acontecem muito rápido. Há um surto, na verdade, um surto de crescimento no adolescente. Até o coração aumenta de tamanho, eu estou falando fisicamente. De repente, quem fazia um lanchinho para comer agora, ele passa a comer um bolo de chocolate inteiro ou tomar um pote de sorvete sozinho, não é assim? Ele fica muito sensível e tudo está literalmente na flor da pele, a sensibilidade da pele, por causa de um aumento muito grande de hormônios que começam a acontecer tanto nas áreas sexuais, de crescimento, né? Mudanças que além de rápidas são imprevisíveis e que vão desde o desenvolvimento dos órgãos sexuais até dores de cabeça, há muitas dores de cabeça que acabam sendo suas também. Todas essas mudanças, nós precisamos nos atentar que para a menina ainda tem a menstruação, que é algo que pode trazer muito angústia. Além da TPM, as mudanças de humor e de cansaço que sentem devido a todas essas alterações hormonais. E as novas experiências do sangramento trazem para a menina uma sensação muito desconfortável. Nos meninos, tem o aumento da testosterona, que é responsável pelo desenvolvimento dos órgãos reprodutores, nos músculos, por engrossar a voz, não é assim? Por fim, nós pais queremos que eles deem conta de tudo, quando na verdade eles estão como no meio de um formigueiro. Estão no meio de um processo de transformação muito intenso. O nível de dificuldade para lidar nessa fase da adolescência será um reflexo da infância. Então, você que tem filhos mais novos, pense nisso, e se seu filho já é um adolescente, não se preocupe, porque tudo pode ser refeito, reconstruído, reaprendido, reestabelecido, porque o nosso cérebro tem essa capacidade. Mas o que você, pai ou mãe, precisa fazer diante de tantas mudanças? E algumas dicas são baseadas em um livro chamado Criando Adolescentes, de Michael e Erin, que eu quero indicar aqui para vocês. O primeiro passo é preciso diminuir esse ritmo acelerado em que vocês vivem para dar mais atenção ou acompanhar esse pré-adolescente ou adolescente nessa fase em que estão vivendo. A outra atitude, que é complicado falar, mas você precisa relacionar-se com esse jovenzinho, reconhecer, ou melhor, conhecer a vida dele, conhecer a fase em que ele está vivendo e falar a linguagem dele. Não como vocês se relacionavam antes, fazendo imposições e dizendo sempre o que deve e o que não deve fazer. Mas agora, numa relação em que há uma comunicação, além de autoridade, que continua existindo, mas de amizade. É necessário diálogo. Se você deixa claro que você já passou pelo que eles estão passando, não só sobre mudanças físicas, eles saberão com quem conversar. Eles saberão que conversar com você é muito mais produtivo que conversar com um amigo que está passando pela mesma fase e que pode fazer uma besteira. E conversem sobre tudo, sem vergonhas, sem tabus, porque se você não conversar, lá fora alguém vai conversar com ele. A outra dica é trabalhar a saúde emocional e ajudar esse ou essa adolescente a saber lidar com emoções e sentimentos. E essa é uma área normalmente esquecida pelos pais desde a infância,
e uma área urgente. A idade emocional também precisa ser estimulada. Ela precisa acompanhar a idade de uma pessoa ser compatível. O número de crianças com depressão infantil, adolescentes em depressão, o número de adolescentes que se suicidam tem aumentado assustadoramente e poderiam ser evitados se pais se atentassem para essas áreas. Sobretudo, tenha cuidado, porque há muitas características da depressão que são confundidos com características da adolescência. Mas, na verdade, são sintomas de depressão. O adolescente intensifica essas emoções, como eu disse, e o excesso não faz bem. Os sentimentos depressivos são mais intensos. E se o adolescente sabe lidar com tudo isso, buscará soluções. Nem tudo será o fim do mundo. Ele será ativo, por mais que tenha momentos que ele se reprima, fique triste, ele não será uma pessoa refém das próprias emoções, fechada, que só fica dentro dela, no quarto, videogame, que não interage. A outra dica é, por mais que eles digam ou demonstrem que agora estão procurando novos referenciais e que o que você fala está ultrapassado, eles continuam olhando para você e se espelhando em você. Isso é uma boa notícia, né? Você é a base que eles têm. Os pais sempre serão essa base. O amor não acaba e o relacionamento precisa, ele deve continuar sendo cultivado. As atividades vão mudar. O tempo de qualidade precisa ser cultivado com palavras, atitudes, em atividades do dia a dia, comer juntos, sair juntos. Então diga sempre que se importa com ele e demonstre que isso é verdade. Continue buscando na escola, levando às festas, buscando nas festas. Isso é importante. Assistindo às apresentações, ajude eles a se conectarem com atividades que gostam e faça essas atividades com eles sempre que possível. Por fim, a paciência, que é a outra dica. O apoio, a disponibilidade e às vezes ceder será importante. Chegou a hora em que eles precisam começar a aprender a caminhar com as próprias pernas, serem mais responsáveis que antes, em algumas situações, resolver conflitos sozinhos, conflitos internos, é claro, né? Sempre na proporção certa. Não é deixar livre demais, mas também não é super proteger como você fazia na infância. E o que podemos associar a isso são os limites. É claro que eles não deixam de ser importantes, porém a forma de colocá-los é diferente. Na verdade, é a linguagem que é diferente. Você precisará continuar explicando as consequências pelo não cumprimento de um limite. Lembra que na infância você precisava falar a linguagem da criança? Na adolescência também. Ele entende com mais facilidade, mas só vê até o muro. Depois do muro, ele não vê. Alguém precisa alertá-lo. Nos momentos de conflitos emocionais, os pais precisam ter paciência, porque na adolescência são imprevisíveis e vão ter dificuldade de controlar as emoções e os sentimentos. Para eles, é um momento turbulento e os pais precisam ajudá-los, sendo agradáveis, promovendo momentos de diversão, de entretenimento, para poder ajudar e afetar o estado de ânimo, esse estado de espírito em que o adolescente muitas vezes está e que é depressivo, que é sombrio, que é triste, e que nós precisamos não só ser meros espectadores, mas dar atenção, estar presente, abraçá-los nos momentos de conflito, dizer que isso é normal da adolescência, que isso vai passar e pensar que não são só momentos complicados. Participe integralmente dessa transição. Não deixe que ele se sinta sozinho, mesmo que não seja aconselhável falar muito, mas esteja presente. Esteja sempre em busca de informações. Converse com pessoas que estão passando pela mesma situação e concentre-se no que há de positivo. Elogie cada detalhe. Eles precisam de um ambiente que promova a autoestima e reforce o amor que você tem por eles. Você passar com seu filho sabendo o que está acontecendo com ele, o resultado será muito mais prazeroso para vocês dois. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nada. E claro, se você conhece alguém que tem um filho adolescente, envie esse vídeo. Eu acredito que vai contribuir muito, que vai ajudar muito. Um beijo no coração.